continuar a nossa reunião. Então, vamos iniciar com discussão de alguns casos, depois a apresentação do professor Carlos Truzzi e do Dr. Juliano Moro. Então, Bocos, o que você preparou para a gente hoje? Vamos lá, bom dia a todos. Eu vou começar a reunião passando aqui um vídeo das telas, que hoje está ajudando a gente aí a realizar essa reunião. O vídeo está sem áudio, Bocos. Talvez tenha que ativar o áudio da urologia. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, sim. Ok, posso dar início então à reunião? Sim. Vamos lá. Então, bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Bocos, eu sou R5 do Departamento de Urologia da Unicamp, e hoje a gente vai falar, o tema da nossa reunião vai ser LUTS, reforçando alguns conceitos. Queria de antemão agradecer a presença do Dr. Truzzi, que daqui a pouquinho também vai fazer uma apresentação para a gente. Eu vou começar com alguns casos. Então, nós temos LRL, 64 anos, masculino, paciente procedente de Várzea Paulista. Só para deixar claro, essa consulta, inicialmente, ela foi realizada no dia 25 de abril de 2014. Ele compareceu ao consultório com 64 anos, masculino, procedente, então, de Várzea Paulista, engenheiro agrônomo aposentado, casado com 2 filhos. O paciente relatava, nessa ocasião, uma dificuldade para urinar, que tinha piorado há cerca de 6 meses. Investigando melhor, ele já conta que tinha um jato fraco há aproximadamente 5 anos, que evoluía com uma piora progressiva, referindo hesitação, jato entrecortado e gotejamento terminal. Associado tinha uma noctúria de cerca de 3 vezes por noite. Nesse momento foi realizado o IPSS do paciente, que deu 14. De antecedentes pessoais, ele não tinha hipertensão, era diabético, fazendo uso de insulina e metformina regular. Apresentava, nesse momento, já uma retinopatia diabética, porém estava controlado. Ao exame físico, ele estava em bom estado geral, sem nenhuma alteração sistêmica, tinha um IMC de 29, e ao toque retal tinha uma próstata maior do que 60 gramas, fibroelástica, sem nenhum nódulo palpável. Ele trouxe alguns exames na consulta, tinha HB normal, uma creatinina de 1,5 com uma ureia de 52, um PSA total de 6,4 com uma relação de 25%. Nesse momento, então, foi solicitado um ultrassom de rins e vias urinárias, e o ultrassom mostrou que os rins estavam sem alterações, não tinha hidronefrose, o ureter também sem alterações, a bexiga, ela tinha algumas paredes espessadas, já denotando aí uma bexiga de esforço, e um volume pré-miccional de cerca de 490 ml, e pós-miccional um resíduo moderado de 120 ml. A próstata dele de 98 gramas. Nesse momento, então, foi solicitado uma biópsia de próstata, depois de ter repetido aquele PSA, que manteve no mesmo valor, e uma avaliação urodinâmica. Já nessa primeira consulta, foi introduzido tansulosina e dudasterida.
Posso continuar? Eu não entendi a indicação da biópsia. A biópsia foi solicitada devido à alteração do PSA. Como esse PSA foi repetido e confirmado, então foi pedida a biópsia aí por conta desse valor de PSA de 6,4. Não é compatível com o volume da próstata? A densidade é adequada. Pela densidade, sim, mas se a gente pensar em fazer um procedimento cirúrgico lá na frente nesse paciente, em algumas, querendo ou não, é aceitável você ter uma biópsia dada a alteração do PSA. Não foi possível pedir ressonância, Bocos? Nesse momento era 2014, doutor, então a gente tinha um pouco mais de dificuldade de fazer ressonância do que a gente tem hoje em dia. Próstatas grandes. Pode repetir, por favor? O PSA é compatível com a próstata que ele tem, né? Ele tem um aumento benigno. Eu acho que o Carlos está com algum problema de conexão, ele não deve estar conseguindo ficar online. Mas como é Bom, continuando, veio biópsia de próstata, a biópsia, ausência de neoplasia. E nesse momento o paciente traz para a gente a avaliação urodinâmica. Então aqui eu vou falar rapidamente sobre a urodinâmica. A gente percebe aqui que na fase de enchimento, quando o paciente estava com cerca aí de 80 ml na bexiga, ele iniciou algumas contrações involuntárias. Ele acabou tendo uma capacidade cistométrica máxima de 420. Esse CID ausente aqui, na verdade, seria presente, tá? Foi erro meu. A sensibilidade dele estava um pouco aumentada, e a gente consegue ver aqui que no estudo fluxo-pressão, ele teve um fluxo máximo de 11, com a pressão detrusora de 30, volume urinário de 320, e apresentou um resíduo aí de 90 ml. Então, o que chama atenção nessa urodinâmica é o que a gente pode ver aqui, que ele já tinha aqui o início de umas contrações involuntárias, mais ou menos aqui com metade da capacidade cistométrica dele. E apresentou um fluxo ligeiramente diminuído, com uma pressão detrusora já um pouco aumentada. Esse paciente retornou após 3 meses com um melhora importante dos sintomas e foi recalculado o IPSS, no momento estava de 6. Ele apresentou a perda do segmento ambulatorial. Ele retorna aqui com a gente, agora no ano passado, próximo a junho de 2019, quase 5 anos depois do início da primeira consulta. Ele retorna... Uma questão, acho que pode ter internos assistindo e tal. Essa urodinâmica também é opcional, né? Você optou por tratamento medicamentoso, que é a primeira linha de tratamento. Então, essa indicação de urodinâmica também é controversa. Eu não vejo indicação formal nem da urodinâmica, nem da biópsia, mas só para pontuar isso, porque senão você pode passar uma mensagem de que essa biópsia e urodinâmica são standard nesse caso, e não são, né? São no mínimo controversas. A biópsia, eu acho que ela ainda tem um pouco mais de indicação, dado que se você tem o PSA acima de 4, é uma indicação de você fazer biópsia, mas a avaliação urodinâmica realmente é questionável. Depende do caso. 100 gramas. Mas se você está pensando em operar esse paciente, mas você não está pensando, você fez tratamento clínico, né? Quando você for operar, aí é outra história, se você for operar. Mas tudo bem, né? Não perca tempo com isso. É só, acho que um alerta, um ponto, não precisa se justificar. Eu sei que você sabe isso daí, vai em frente. Ô, Léo, só um comentário. Porque acho que se a gente for falar então da biópsia, acho que é importante então a gente entender que, por exemplo, se a gente não for biopsiar, é um paciente que tem que acompanhar bem de perto. Fazer PSA a cada 3 meses, você não pode largar um paciente com PSA de 6 e falar, não, tá tranquilo, tua próstata é 90 gramas, tranquilo, esse PSA não é nada. Acho que esse paciente tem que ser acompanhado bem de perto e a gente vê o que acontece. Você dá uma tansulosina para o paciente, ou um Combodart aí, e o paciente melhora, né? E aí o paciente some.
Né? De repente ele some com PSA elevado, volta com um tumor depois avançado e fala, viu, já tinha naquela época. Então, Mas a gente tem que essa tomar muito conversa, cuidado com Lucas, esses casos. eu entendo, realmente, mas no essa consultório. conversa não pode justificar a biópsia de próstata, né, Lucas? Ah, mas eu acho que ele tem uma das indicações, Léo, então a gente também tem que tomar cuidado. Tá bom. Vamos em frente. Bocos, vamos em frente, Bocos. Bom, nesse momento, então, o paciente retorna referindo uma piora dos sintomas, com um jato fraco novamente, gotejamento terminal e uma noctúria de 2 vezes por noite. O IPSS, nesse momento, voltou a ser 12. Ele está fazendo uso regular das medicações. Solicitado novamente os exames laboratoriais, a única alteração aqui que a gente vê é o PSA dele de 3,7 nesse momento, com o uso do Dasterida, e foi solicitado aí, por conta disso, uma ressonância de próstata. Veio o PIRADS 3 com a próstata de aproximadamente 110 gramas. Marcelo, você indicaria essa ressonância nesse momento? Não, bom dia a todos. Se eu só tivesse o PSA 3,7, eu nada faria, eu continuaria seguindo. Eu não entendi o motivo aqui da ressonância. Se vocês calcularem que ele usa a dutasterida e baixou na metade o PSA, não sei se pode ser feito esse cálculo, mesmo assim, Fernandes, eu acho que estaria mais ou menos o que ele já tinha antes, em 5 anos. Era 6 e pouquinho, agora continua o dobro disso aqui. Tá 7,4. 7,4. Apesar de estar acima de 6, o que o Rodrigo colocou faz sentido, está mais de 6 e tal. Mas a minha opinião muito particular, o PSA mudou muito pouco, eu seguiria, ele é compatível ao volume, não indicaria a ressonância. Agora, vocês vejam, se você me permitir, fez a ressonância, dá um PIRADS 3. Continua mais ou menos em dúvida, a não ser que tenha localizado uma área muito assim, que seria 4 e 5 PIRADS, 3 você vai acompanhar ou indicar uma biópsia só se ela tirasse vários fragmentos para ter uma visão, porque a próstata é muito grande. Então, resumo a minha pergunta, eu não pediria ressonância, continuaria seguindo uma boa resposta ao remédio e aguardaria. Essa é a minha opinião particular. Professor Osamu Kari, você consideraria a ressonância e, nessas condições, você indicaria biópsia? Bom, já foi solicitada a ressonância, deu um PIRA de 3, é um risco intermediário. Aí, eu acho que tem indicação de fazer biópsia para afastar, já que solicitou a ressonância, né? Então, eu indicaria a biópsia, sim. Ok. Bocos, voltando. Certo. Bom, não foi indicado biópsia nesse caso, foi considerado que essa alteração aí na ressonância pode ser provavelmente devido à biópsia prévia e considerado aí que esse PSA está realmente dentro da faixa do paciente, já que já vem acompanhando, que já tinha esse PSA antigo. Então, a partir disso, foi indicado aí fazer uma inoculação prostática a HoLEP, a laser, no paciente. Então, a cirurgia foi sem intercorrências, com duração de 180 minutos, um sangramento de cerca de 500 ml, foi feito pós-operatório inicial em enfermaria, com irrigação vesical, e no PO1 o paciente já foi retirado a sonda e já foi retirado a irrigação e teve alta com sonda. A alta foi retirada no PO7 aí devido à dinâmica do nosso ambulatório. No PO30, retorno para checar o anátomo, o peso do material foi de cerca de 50 gramas, com nódulos hiperplásicos estomatoglandulares sem alteração neoplásica nessa amostra. Paciente referindo micção espontânea, com jato mais forte, mantém ainda aí alguns episódios de noctúria, mas que não incomodam a vida dele, e com gotejamento terminal menor do que anteriormente. Professor Truzzi, esses são casos frequentes no nosso consultório, avaliando a história clínica dele. Seria essa a sua conduta também?
Em termos de acompanhamento quanto ao exame de PSA, ressonância, como você vê esse caso? Bom dia a todos. Em relação acho que os comentários que foram feitos aí ao longo da discussão, eu concordo que realmente de início talvez eu não tivesse feito a ressonância agora nessa avaliação. O PSA dele subiu pouco, se a gente for considerar o período de 5 anos. Talvez eu tivesse acompanhado sem uma investigação maior em relação à elevação do PSA. A próstata é uma próstata bem volumosa, com uma chance bastante alta de que viesse realmente compatível. Acho que até interessante ser um paciente que tem que ser monitorado, tem que ficar em cima, porque é um PSA mais alto, mas realmente talvez eu não teria feito uma investigação adicional em relação à elevação do PSA. Ele fez o exame urodinâmico, até o que o Leonardo comentou ali, se precisaria fazer a urodinâmica ou não. Talvez para fazer o tratamento medicamentoso, que é a decisão que foi tomada de início, não fosse necessário. É questionável isso, principalmente se é um paciente diabético que tem uma retinopatia. Apesar dele ter uma hemoglobina glicada de 7, nessa última avaliação, que sugere um controle razoável da glicemia, mas a retinopatia já dá indícios de que ele tem algum grau de comprometimento. Então, é um paciente com potencial de ter algum grau de neuropatia e que possa comprometer o funcionamento vesical. Então, a urodinâmica talvez se justificasse até mais por isso do que propriamente pelo tipo de intervenção. Mas poderia também ter sido tomada só uma conduta mais conservadora. Para fazer o tratamento cirúrgico nesse paciente que acabou sendo desdobramento de conduta, eu teria feito aí a urodinâmica. E a urodinâmica dele, eu posso estar enganado nos valores, mas se não me engano, deu um fluxo de 6 com uma pressão de 30. Só me corrija se eu estiver errado, mas que me recordo era esse valor. Se for isso, ele tem um certo déficit de contração detrusora na fase de esvaziamento. Aquela hiperatividade que apareceu, até, assim, pelo menos na minha tela aqui, sugeriria quase mais interferência da elevação da pressão retal junto. Parece que subiu concomitante a pressão vesical e a retal. Então, não sei exatamente se teve uma hiperatividade, ficou realmente um pouco mais difícil de ver aqui na minha tela, mas em relação a fase de esvaziamento vesical, ele tem uma contração detrusora borderline. Se ele tem 30 de pressão, uma próstata de 100 gramas, um fluxo de 6, a contração detrusora dele não é tão boa. Não contraindica, a meu ver, isso. Essas contrações que aparecem mais ou menos na metade do enchimento vesical, a sensação que eu tenho é que aumentou a pressão abdominal no mesmo momento. Então, eu não sei se eu consideraria isso como contrações involuntárias. Eu acho que não. Eu acho que foi comentado, mas eu entenderia como não tendo. Acho que o detrusor dele é bom, ele tem uma capacidade vesical boa. Se puder só passar o próximo, que eu acho que o próximo que eu fiquei mais... não, o fluxo é de 11, né? O fluxo é de 11, mesmo assim, é uma pressão detrusora que deixa um pouco a desejar. Ele não tem uma contração detrusora muito efetiva. Eu pensaria num indivíduo para esse volume de próstata, eu esperaria uma pressão de micção um pouco mais alta. Essa pressão de 30 me chama um pouco a atenção, não contraindicaria tratamento cirúrgico, ele falhou a tratamento medicamentoso, faria tratamento cirúrgico, só que eu deixaria ele informado que talvez ele não vá urinar tão bem. É um paciente que muitas vezes você faz o tratamento cirúrgico, ele volta em consulta, ele fala que o jato dele não é nenhuma maravilha, talvez ele aumente aí o fluxo de 11 para até para 15, um pouco mais, mas ele efetivamente não vai uma micção assim espetacular. Mas quanto à conduta, acho que até aqui está seguindo tranquilo. Inclusive, vou perguntar para você um instante só. Você acha que devido a essa detrusor fraco, você diminuindo a resistência uretral, você vai melhorar os sintomas e o esvaziamento vesical? Eu acho que sim, professor. Veja, ele tem uma pressão de micção, mesmo sendo 30, não sendo uma pressão de micção, uma contração detrusora tão espetacular, tirando a resistência uretral, acredito que ele vai melhorar. Eu só não sei se ele vai chegar a ter uma micção espetacular. A gente não sei se tem dados hoje que permitam a gente avaliar, cruzar de forma tão direta um pós-operatório de acordo com a pressão detrusora durante o período pré-operatório, para poder traçar assim, de forma tão
regrada se ele vai ter uma melhora muito grande, uma melhora intermediária, mas eu deixaria avisado que ele tem um potencial de ter uma melhora borderline. Ele talvez não tenha um fluxo urinário tão bom, mas eu não discordo da indicação, não. Eu acredito que para ele foi uma boa conduta. Carlos, gostaria de perguntar ainda para o Truzzi, esses pacientes diabéticos, qual é o limite do acompanhamento clínico, tratamento clínico, para o tratamento cirúrgico? Sabidamente, eles vão ter uma lesão neurológica dessa bexiga, então, qual é o limite que você estabelece? Ele fez um tratamento medicamentoso no início, com medicação que tende a diminuir o volume prostático e diminuir a resistência uretral. Assim, se ele tem uma boa resposta e ele mantém, eu faço acompanhamento periódico desse paciente, eu faria fluxometria periódica, além de, obviamente, a avaliação dos sintomas dele, mas eu faria uma fluxometria periódica. Se ele mantém um fluxo, ele tem um ganho de fluxo, ele melhorou os sintomas e ele se mantém assim ao longo do tempo, eu continuo fazendo o acompanhamento. Não vejo que seja imperativo mudar a conduta, mas é um paciente que requer atenção exatamente pelo fato de ter um potencial de neuropatia associada. Agora, se ele perde essa melhora, vamos dizer, se ele não tem mais uma melhora ao longo do tempo, ele vai piorando o fluxo, piora de algum modo os sintomas urinários dele, aí se não tivesse feito a urodinâmica, eu faria a urodinâmica sem sombra de dúvidas para dar seguimento. E aí, dependendo, obviamente, do resultado, se eu não tivesse indicado ainda a cirurgia, eu indicaria. Mas como ele acabou evoluindo desse modo antes, né? E, na verdade, ele foi tratado com medicamento, a primeira conduta, a primeira linha de tratamento, e ele, assim, melhorou um pouco, depois ele voltou a piorar, então, com certeza, a conduta aí foi, ao meu ver, foi adequada. Também não sei se eu repetiria a urodinâmica antes de fazer a cirurgia, foi 5 anos depois, é questionável aí se valeria a pena repetir. Pode ser que ele tivesse piorado a atividade, a contração detrusora dele nesse período, mas não sei se mudaria, não mudaria a minha conduta. Então, eu me utilizaria da urodinâmica que já tinha sido realizada. Carlos. Muito bom. Certo. Eu perdi a ligação, caiu completamente aqui meu sistema, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, vamos lá. Então, Rodrigo, tem mais esse vídeo institucional da Stella, você poderia passar para a gente? Sim, doutor, só um minuto. Vê se consegue o som também. Que estranho. Esse vídeo. Não deu certo? O som ficou... É um pouco estranho como foi passado o vídeo, mas não sei. Você testou antes? É que o som está distorcendo. Não tem O som está problema. distorcendo um pouco, não estou conseguindo fazer ele não distorcer dessa forma. Tudo bem, vamos Bom, seguir. então, vamos fazer o seguinte, você conseguir no final, a gente passa o vídeo, se for conseguir. Mas eu gostaria, então, agora de convidar o professor Truzzi para ele realmente fazer a sua apresentação sobre a avaliação do paciente com sintomas. O que há de novo, o que mudou, o que é essa avaliação contemporânea? Porque nós cada vez mais temos mais exames, mais questionários, nomogramas, junte tudo isso e vamos ver o que realmente é necessário fazer. Truzzi, eu agradeço muito a sua presença e, inclusive, você trazer seus conhecimentos.
Bom, obrigado, professor Carlos D'Ancona. Realmente é uma honra poder participar do evento, da reunião, excelente qualidade. Parabéns a todos aí pela excelente qualidade e participação maciça aí da Unicamp nessa reunião. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Só me avisar se vocês estão conseguindo ver minha tela. Conseguem ver? Sim, sim. Sim. Então tá bom. Na hora que põe ocultar, ela... Bom, quando a gente fala de sintomas do trato urinário, de LUTs, né, na verdade a gente está diante de uma miríade de situações, de condições. Uma boa parte dessas condições que estão listadas, aí, isso daí tem uma publicação de um dos nomes fortes, Christopher Chappell, Baro, que são pessoas que têm um grande impacto, uma grande relevância nessa área. Mas esses são várias condições que acabam sendo reunidas em um nome. Existe hoje uma tendência a se agrupar uma série de sintomas em nomes, em determinadas definições. Quando a gente fala de sintomas do trato urinário inferior, na verdade a gente está falando de absolutamente tudo, né, que a gente lida em urologia funcional, como se chama hoje, quer dizer, tudo acaba sendo englobado dentro dessa definição. A gente for avaliar aqui, e pensando num homem com um aumento de prostático benigno, que seria o tema da reunião, a própria obstrução causada por esse aumento prostático, a hiperatividade detrusora, muitas vezes presente, ou uma hipocontratividade que pode estar associada, infecção urinária, prostatite, ou seja, tem várias situações aí que acabam estando envolvidas até com essa condição anatômica, essa condição mecânica, que é o aumento do volume prostático. E esses sintomas, eles inicialmente foram categorizados como sintomas de armazenamento e esvaziamento, depois acabou sendo acrescentado essa questão dos sintomas pós-miccionais. Mas são várias condições que compartilham esses sintomas. E até eu estou me utilizando a doutora Desirê Frigens, quando ela participou, acho que mais ou menos um mês e meio da reunião aí da Unicamp, ela acabou colocando essa frase, ela citou essa frase, no caso era para situações de esclerose múltipla. É uma frase antiga, é uma frase clássica, e realmente a bexiga é uma testemunha não confiável. Eu iria além, eu diria que, na verdade, o trato urinário inferior como um todo é uma testemunha não confiável. Então, se pautar apenas em sintomas, a gente muitas vezes acaba aceitando algumas situações que talvez não sejam as situações plenas, ou talvez não sejam as condições completas que podem oferecer o melhor em termos de tratamento, de evolução para os pacientes. A gente tem hoje em dia um monte de... a tendência também, né, e uma série de diretrizes que acabam pautando as nossas condutas, as decisões. Essas diretrizes tem da Sociedade Brasileira de Urologia, que no fundo acaba sendo baseada aí nos guidelines, nas diretrizes da Associação Americana e da Associação Europeia, que são talvez as duas sociedades maiores que mais têm impacto em relação às condutas em urologia. A AUA, ela tem... esses guidelines são relativamente antigos, né? 2012, são 8 anos, essas recomendações até são interessantes, são pautadas na literatura, mas é uma literatura que vai, assim, no melhor cenário, aí até 2010, né? Essas diretrizes saíram em 2012, já tinha uma literatura aí, vamos dizer, com um gap aí de 2 anos. Então, 10 anos, muita água rolou, muita coisa acabou sendo mudada, mas é o que a gente tem da Associação Americana de Urologia, com, vamos dizer assim, uma certa defasagem. Se a gente for pegar dados mais atuais, a Associação Europeia atualiza todos os anos, né? Nas diretrizes agora de 2020, uma série de recomendações em relação à avaliação de LUTs masculina, mas basicamente, como um resumo, a avaliação ela segue como todos os quadros clínicos de um modo geral. Então, a avaliação, a história clínica, né, a anamnese, você pode se utilizar de questionários, existem vários questionários, talvez mais conhecido e mais usado, o IPSS, mas isso ele serve para parametrizar, para que a gente possa ter
de uma forma, vamos dizer assim, numérica, como que estão esses sintomas desse paciente. Outros questionários, OAB-SS, dependendo do tipo de disfunção que está se vivenciando, também podem ser utilizados. Esse aqui depende, obviamente, do tipo de disfunção. O exame físico, fundamental, se complementa sempre que possível, diário miccional ainda é uma ferramenta que eu acho extremamente interessante, embora não faça parte do dia a dia de uma boa parte dos urologistas. As pessoas têm dificuldade de pedir diário miccional. O exame, aliás, é uma ferramenta fácil de ser realizada, mas as pessoas ainda não, muita gente acaba não se utilizando. De exames complementares, análise de urina, fluxometria, uma medida de volume pós-miccional. Isso tudo é o resumo dessas recomendações que a Associação Europeia preconiza como sendo a avaliação básica, aquela avaliação que vai ditar a conduta em relação a aqui o fluxo, né, de condutas de atenção ao paciente com lútis masculino. E com base nessas informações aqui, você praticamente consegue chegar em todos os extremos de desfecho de conduta. É óbvio, se o paciente tem uma elevação de PSA, até tinha essa questão no caso que foi apresentado, então você vai investigar, obviamente, a questão do toque, repete o PSA, pode ou não se fazer uma biópsia, tem todo esse questionamento, a ressonância multiparamétrica hoje facilita um pouquinho mais essa tomada de decisão. Se ele não é muito sintomático, ele vai acabar indo para tratamento medicamentoso. Se ele é muito sintomático, esses outros exames mais, vamos dizer assim, mais simples, mas uma avaliação fluxo, uma avaliação de volume residual, normalmente acabam auxiliando, no máximo, um ultrassom do trato urinário, e vai acabar indo também para um tratamento medicamentoso, dependendo do desfecho dessa avaliação, desses resultados. Agora, avaliações complementares, aqui no caso eles citam como a cistoscopia e o estudo pressão-fluxo, que em última análise, uma realização de um estudo urodinâmico, ele ficaria para situações onde existe uma potencial mudança de conduta quando você vai fazer um exame desses, ou para situações que eles colocam aqui para olhar o texto, né, de forma mais detalhada. E esse texto mais detalhado em relação à urodinâmica, ele basicamente posiciona a urodinâmica como um exame que auxilia na diferenciação da obstrução infravesical de uma hipoatividade ou uma hipocontratividade detrusora, que se aplicaria talvez aí nesse caso também que foi apresentado, que é um paciente diabético, que tem uma pressão de micção aí que a gente viu que também não foi muito alta, então ele acaba ajudando nesse sentido, e ele possibilita diagnosticar uma eventual ocorrência de hiperatividade detrusora e o impacto que isso pode ter no pós-tratamento, e o déficit de complacência, idem. O fato é que as recomendações em relação à urodinâmica, como vocês podem ver, é fraca, em praticamente tudo. E é fraca porque as diretrizes são pautadas na literatura, e a literatura de avaliação diagnóstica é uma literatura ruim. A gente não tem uma literatura muito contundente. A gente tem dados, infelizmente, são dados relativamente frágeis, e esses dados fazem com que a recomendação não seja também uma recomendação forte. Então, mas como as diretrizes se pautam nessa literatura, então o estudo urodinâmico, que é uma ferramenta, talvez seja o único exame, na minha opinião, eu vejo, até não declarei meus conflitos de interesse no começo, mas basicamente para essa apresentação, eu não tenho uma apresentação de avaliação, o único conflito de interesse é minha opinião mesmo. Eu realmente eu acho que o exame urodinâmico ele acaba sendo muitas vezes mal realizado, mal interpretado. Mas a literatura, realmente, ela não favorece isso. Então, as diretrizes, por sua vez, acabam deixando essa avaliação, ou posicionando essa avaliação de modo mais secundário. O NICE, então, a avaliação, o órgão britânico de recomendações, ele basicamente se utiliza dos mesmos, essa aqui é de 2019, né, a última atualização deles. Eles têm basicamente os mesmos exames, mesmas avaliações mais conservadoras, e a única ponto que chama atenção aqui é que o estudo urodinâmico ele é colocado sempre que a gente vai considerar possibilidades de cirurgia. Veja que isso daí não é exatamente a posição da Associação Europeia de Urologia. A americana colocava de forma mais próxima a isso, mas a europeia, nesse dado mais recente, nessa diretriz de 2020, não coloca desse modo, ele coloca
situações muito pontuais e com grau de recomendação fraco. O NICE colocou como uma posição aí de, se for considerar a cirurgia, fazer o exame aerodinâmico. Como eu disse, são estudos frágeis. Talvez um dos melhores, e é uma sequência de estudos, esse estudo Upstream, e eu vou me detalhar um pouquinho mais nesse estudo, porque ele realmente foi um estudo talvez melhor desenhado, melhor conduzido em relação à avaliação, o papel da urodinâmica no paciente com sintomas do trato urinário do sexo masculino. O estudo foi amplo, é um estudo que envolveu 26 hospitais, a base, vamos dizer assim, os mentores desse estudo, o grupo de Bristol, que é um grupo que tem uma tradição muito grande de disfunções miccionais, eles incluíram pacientes que têm sintomas do trato urinário inferior, refratários ao tratamento medicamentoso oral, e que já tinha uma potencial indicação cirúrgica. Então, todo mundo que entrou nesse estudo tinha uma potencial indicação cirúrgica. Não é aquele indivíduo que estava começando a fazer uma investigação naquele momento. É um paciente que já tinha uma certa predisposição aí para a cirurgia. Fizeram um estudo de não inferioridade. O fato de ter sido um estudo de não inferioridade é pautado no que a urodinâmica supostamente diminui o número de indicações de tratamentos cirúrgicos, porque ela potencialmente identificaria casos de hipoatividade, e esse grupo, especificamente esse grupo do Reino Unido, ele não se posiciona de forma muito favorável a tratamentos de desobstrução, no caso prostática, se houver uma hipoatividade. Eles têm uma medida mais conservadora nesse sentido. Então, como a urodinâmica potencialmente diminuiria o número de procedimentos cirúrgicos, eles colocaram como um estudo de não inferioridade. Eles avaliaram o IPSS 18 meses depois da randomização desses pacientes. Vamos dizer assim, esse mega estudo de Upstream, ele seguiu, foram 2 braços, as pessoas seguiam aquelas recomendações básicas, então, história, exame físico, um ultrassom ou uma fluxometria, uma medida de volume residual, e a partir de então, ele recebia a recomendação do urologista, do médico que o acompanhava, para fazer o tratamento cirúrgico ou manter o tratamento conservador. E um outro braço, além dessa avaliação básica, dessa avaliação convencional, também ele era submetido à avaliação urodinâmica. E também a mesma coisa, chegava no final, lá depois do segmento, em determinado ponto, ele recebia essa orientação se deveria ou se valeria a pena fazer cirurgia ou não, e a partir de então o paciente também decidia por aceitar, acatar essa recomendação ou não. Isso rendeu a isso, pelo menos são 5 publicações até o momento desse estudo Upstream. Tá? Sendo que só neste ano agora tem 2, que são talvez as principais, além de 2 cartas ao editor. Então, realmente é um estudo bastante amplo, bem detalhado. O endpoint primário deles realmente era avaliar se tinha diferença do IPSS. Eles colocaram uma margem de não inferioridade para 1 ponto, ou seja, bem restrito, bem rígido em termos de avaliação. O endpoint secundário, eles avaliaram a proporção de cirurgias de cada braço, os eventos adversos, não só relacionados aos tratamentos, mas também, no caso do grupo que tinha sido submetido à avaliação urodinâmica, os eventos adversos eventuais dessa avaliação. Além do IPSS, alguns outros questionários foram utilizados, inclusive questionários de avaliação de qualidade sexual. As indicações cirúrgicas foram avaliadas por um grupo paralelo, fizeram uma avaliação por protocolo, uma avaliação por intention to treat, e essa avaliação case, que essa avaliação que, vamos dizer assim, complementa ou deixa de forma um pouco mais fidedigna o intention to treat. Então, eles fizeram realmente uma avaliação bem interessante. Aqui é o desenho do estudo, só mais para ter uma ideia, mas basicamente um braço que seguiria a rotina, e um braço que seguiria a urodinâmica, e depois eles avaliaram o desfecho. Primeiro ponto é interessante que nesse grupo de avaliação rotina teve uma certa contaminação, né? São 24 pacientes desse grupo, então no final ele teve 313 pacientes que tiveram avaliação, mas 24 desses pacientes fizeram avaliação urodinâmica no meio na sequência. Então, tem uma certa contaminação. E esses pacientes, eles tinham um IPSS maior no início e tinham um IPSS maior também no final. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esse estudo não levou em conta a idade, a faixa etária desses pacientes. Foi avaliado, como eu falei, só a questão do IPSS e esses outros parâmetros que eu citei. E a função miccional também não foi avaliada de forma mais detalhada, só foi feita uma fluxometria no final
do estudo. Os resultados, de um modo geral, não houve diferença entre o grupo com e sem urodinâmica em relação à diferença do IPSS, que era o endpoint primário. Então, a pontuação foi menor do que 1, então, consequentemente, em todas as análises por protocolo, IPT, case, então, todas elas deram inferior a 1, então, não foi significante, não teve diferença entre os dois grupos. A mesma coisa em relação à recomendação de cirurgia, o número de cirurgias, se foi indicado, se foi indicado não fazer a cirurgia, se o paciente fez ou não fez a cirurgia, nada disso deu diferença. Em relação ao fluxo máximo, também não houve diferença entre os dois braços do estudo nesse segmento de 18 meses. Chama a atenção 2 pontos aqui. Primeiro que, veja, eram pacientes que tinham uma indicação, indicação entre aspas, mas já tinha uma certa predisposição, vamos dizer assim, um potencial de indicação cirúrgica para o tratamento da disfunção miccional deles, e só em um braço foi 38%, outro 36%, também não deu diferença, mas assim, 37% desses pacientes apenas que foram para a cirurgia, um pouco mais do que 1/3 deles. 2/3 praticamente não foram para a cirurgia, apesar de potencialmente candidatos. E chama a atenção também a diferença de tempo. O grupo que fez a avaliação urodinâmica demorou mais tempo para ter a indicação cirúrgica. Potencialmente existe alguma interferência, isso não foi avaliado com detalhes, pelo menos, ao menos, até a publicação, as publicações que a gente tem até o momento desse grupo. Foi de 216 dias no grupo com urodinâmica, no outro grupo foi 177, é uma diferença de 40 dias, mas é uma diferença que impacta porque quando foi feita a avaliação de 18 meses, muitos desses pacientes que estavam no grupo urodinâmico, eles estavam com um tempo de segmento razoavelmente menor do que do outro grupo. Então, também isso pode ter algum desdobramento diferente, que com certeza vai ter ainda mais, terão outras publicações, pelo menos mais alguma publicação desse estudo. O IPSS baixou de 19 para 13. Também é interessante notar que, veja, 13 não é uma pontuação tão baixa de IPSS. Então, a melhora que esses pacientes tiveram, tanto os que fizeram tratamento, como os que não fizeram, tanto aqueles que tinham sido submetidos à avaliação dinâmica como não teve diferença entre os dois grupos e realmente a pontuação permaneceu num valor intermediário a alto. A taxa de cirurgia, como eu falei, foi baixa para os dois grupos, o fluxo final foi semelhante nos dois grupos. Única coisa, teve uma diminuição de noctúria que foi mais expressiva no grupo que fez urodinâmica, mas isso foi considerado como, apesar de significância estatística, né, nesse único resultado, eles entenderam que pode ter sido ao acaso mesmo. Sintomas reportados pelos pacientes, eventos adversos também não teve diferença entre os grupos. E eles, quando fizeram subgrupos, tentar avaliar características específicas, talvez a idade, características de doença, massa corpórea, enfim, uma série de outros parâmetros, não tiveram um N suficiente para fazer essa análise. Então, não foi possível, apesar de um número razoável de pacientes estudados, não foi possível, não teve poder de teste suficiente. Já comentei essa questão de mais tempo para indicar cirurgia no braço que teve urodinâmica, então teve menos tempo para avaliar a resposta. Esse grupo teve uma avaliação que foi postergada em 4 meses, além desses 18 meses. Entretanto, essa fluxometria só foi comentado e eles não apresentaram esses dados. E eles não apresentaram, inclusive, publicações do Upstream, essa publicação que é agora de setembro, ela tem, não está errado aqui, ela tem 121 páginas, essa publicação, é mais que o capítulo de um livro, quase um livro, são 121 páginas, o protocolo é detalhado ao extremo, em todos, desde o recrutamento de pacientes até a realização de exames e tratamento e tudo mais. É bem interessante, mas é bastante extenso, mas ainda assim eles não colocam esses dados de fluxo máximo 4 meses após a data de limite que haviam feito a avaliação desses 18 meses para aqueles pacientes que tiveram, vamos dizer assim, menor oportunidade de tempo para seguimento. E muitos pacientes tiveram uma resposta moderada, e é visível isso pelo IPSS, que houve uma mudança, mas não houve uma mudança tão expressiva, mesmo com o tratamento cirúrgico, e alguns até tiveram pior. Isso também não foi considerado. Foi considerado apenas o IPSS. Então, quando a gente faz a avaliação da urodinâmica, aí a gente tem que considerar e tem que levar em conta que não é basicamente só para a gente poder indicar ou não indicar a cirurgia, mas que a gente possa trazer alguma informação adicional. Talvez seja esse o ponto que eu gostaria de salientar nessa minha apresentação. Já estou
encerrando, mas a avaliação, a conclusão, né, que chegam nesse estudo aqui, que aliás, uma avaliação adicional que foi feita, não tem na publicação do European Neurology, que foi talvez a publicação mais relevante deles, que foi desse ano, mas essa publicação mais extensa, eles apresentam essa avaliação qualitativa. Eles entrevistaram os pacientes pós-tratamento, e essa avaliação mostrou o seguinte, que a taxa de satisfação, os médicos se sentiram mais seguros em indicar o tratamento quando eles tinham urodinâmica, os pacientes se sentiram confortáveis, acharam que 98% dos pacientes acharam que a avaliação urodinâmica foi correta, foi extremamente adequada, independente do tipo de evolução que esses pacientes tiveram, independente também se eles foram ou não foram para a cirurgia. E 97% dos pacientes fariam de novo o exame urodinâmico. Então, aquela questão também, o exame invasivo, o exame desagradável, depende muito mais de como que é explicado o exame, depende muito mais da atenção que é dada ao paciente antes de fazer a urodinâmica do que propriamente o desconforto do exame. O exame é invasivo, a gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso, mas muitas vezes a gente precisa, né? A gente tem que lançar mão de alguns exames que são invasivos para poder ter uma certeza maior do que a gente está fazendo e trazer melhores resultados de tratamento. Foi feita também uma avaliação econômica, consequentemente, é óbvio que quem fez urodinâmica teve um custo maior, apesar de que essa avaliação Qualis, né, ganho de vida com qualidade, foi semelhante, mas um tempo de segmento de 18 meses, é um universo ainda de temporal um pouco restrito. E essa daqui é a última frase, na verdade, essa é a frase da publicação que saiu no European Neurology, vocês veem que o número ainda, o físico vai ser agora, é o de novembro, mas é a última frase, o autor é o Dr. Marcus Drake, e ele coloca realmente, a urodinâmica, ela não é, vamos dizer assim, o exame que deve ser oferecido, que vai levar a uma redução das taxas de cirurgia, para reduzir, ou enfim, aí eu entenderia até como para indicar ou não indicar o tratamento cirúrgico. Mas ele é desejável se a gente quer fazer uma avaliação individualizada e para tomada de decisão de uma forma mais customizada dos pacientes. É importante, a gente tem residentes que estão assistindo, todos, eu acho que é fundamental a gente entender que uma coisa são dados populacionais. Quando a gente está avaliando pacientes, grandes grupos e lutas, possibilita isso. Existe uma tendência de, eu só com a história clínica, ou só com o exame físico, eu consigo fazer, uma boa parte dos pacientes vai ter uma resposta satisfatória. Isso é a outra situação é quando você está diante de um paciente específico, aquele seu paciente. A minha opinião é que esse paciente ele tem que ter o melhor de informação possível. Você pode fazer a urodinâmica e indicar o tratamento, que você já faria o tratamento, você faria a cirurgia, você vai manter a sua conduta, mas você vai ter condições ou não, né? Mas você vai ter condições de passar uma informação mais detalhada, talvez aí de prognóstico, ou pelo menos perspectiva que esse paciente tem em relação ao tratamento que vai ser realizado. Obrigado. Ok, Truzi, muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria fazer uma rápida pergunta para você. Todo mundo fala em sintomas, em você quantificar os sintomas. Eu queria saber a sua opinião e como você vê o paciente entre sintomas e incômodo. O inglês chama bother, que seria incômodo, desconforto. O que você acha mais importante? Sintomas, qual é a relação que você põe para você tratar seu paciente? Eu não saberia dizer qual que eu acho que é o mais importante. Eu valorizo os dois. É óbvio que o incômodo é aquilo que vai motivar muito mais o paciente, se ele está se sentindo incomodado, quer seja antes de um tratamento ou após um tratamento, é o que vai acabar motivando o retorno desse paciente ou até uma mudança de conduta. Mas os sintomas que esse paciente apresenta, eles podem direcionar, como eu falei, embora só sejam sintomas muito vagos, muitas vezes não tão confiáveis, mas eles vão direcionar talvez aí o médico para uma investigação mais detalhada. Eu valorizo os dois, professor, eu não acho que um ou outro seja predominante. A questão do incômodo talvez é o grande motivador do paciente demandar uma determinada conduta ou uma mudança de conduta. Muitas vezes os sintomas acabam sendo absorvidos pelos pacientes. O incômodo é difícil dele absorver. Muito bom. Ok, Carlos, eu queria convidar agora... Carlos, Sim, posso fazer uma pergunta para o Truzi? Lógico. Truzi, bom dia, Bom parabéns. dia. Eu não estou ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim, professor. Parabéns pela aula. Truzi, eu queria
fazer uma pergunta. Todo desfecho final de tratamento, quer seja medicamentoso ou cirúrgico, é para prevenir essa descompensação vesical. Quais são os parâmetros que você usa para dizer, olha, esse paciente está evoluindo para uma descompensação vesical e tem que mudar o tratamento? Se um dos parâmetros que é bem clássico é a questão do volume residual, né? Se pacientes que têm um volume residual muito alto são pacientes com um potencial de descompensação maior. Pacientes que têm isso tentando prevenir, né, a descompensação, não imaginando que ele já descompensou, que ele já tem alguma hidronefrose, alguma perda de função renal, mas a elevação do volume residual talvez seja um dos parâmetros importantes e que pode ser avaliado até antes da urodinâmica em si, né, da urodinâmica mais completa. Bem, fora isso, depois, é óbvio que se é um paciente que tem uma hiperatividade detrusora na fase de enchimento, né, se tem contrações detrusoras na fase de enchimento vesical, dependendo da intensidade e da recorrência disso, se ele tem um déficit de complacência associado, que também não é incomum, muitos desses pacientes têm déficit de complacência associado, e isso daí, a urodinâmica que acaba sendo uma ferramenta fundamental para ajudar na detecção. São os parâmetros que eu julgo talvez os mais relevantes. Ok, obrigado. Muito bom. Então, queria passar, então, para o Juliano Moro, que é docente da disciplina de urologia. Ele está meio ansioso para fazer a sua apresentação sobre tratamento combinado no aumento do tamanho da próstata, quando indicar. Juliano, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, o meu tema aqui é o tratamento combinado, e esse combinado aqui é a associação de tansulosina com solifenacina. Quando indicar esse tratamento no lúteus? Então, nós vimos esse diagrama já na aula do Dr. Truzzi, né, que o lúteus é uma grande síndrome, mas aqui nós efetivamente queremos tratar dos pacientes que têm obstrução e que têm o fenômeno de hiperatividade, né, manifesto clinicamente por urgência, mas aqui eu uso os termos urodinâmicos. Então, eu tenho um grupo de pacientes obstruído, um grupo de paciente hiperativo e tem um grupo de sobreposição. Esse grupo é que é o foco, né, do tratamento combinado. Qual é a frequência desse problema, vamos dizer assim? Então, nas piores casuísticas, lúteus chega até 30% em homens acima de 50 anos. E sintomas de hiperatividade ou síndrome da bexiga hiperativa chega até 16% na pior casuística em adultos. Então, a gente está falando de um problema muito frequente. A coexistência de hiperatividade e obstrução na urodinâmica foi reportada, na pior das hipóteses, em até 45% dos casos por esse autor em 2001. Então, ele estudou pacientes com sintomas, identificou obstrução e hiperatividade, 45% dos pacientes tinham os dois fenômenos. E um outro estudo também de 2001 mostrou que a obstrução chega até a 68%. Então, vocês vejam que são números muito significativos, muito altos, e como conclusão, já foi comentado também que a bexiga não é um testemunho fiel. Portanto, sintomas de armazenamento e de esvaziamento não são bons preditores do que nós vamos encontrar, se hiperatividade ou obstrução. Então, a gente tem um problema muito sério a ser conduzido, que é o que merece mais relevância para o tratamento, a obstrução ou a hiperatividade? A gente também tem um conhecimento antigo aqui do Dr. Abrams, que tratou pacientes com prostatectomia e identificou que os índices de hiperatividade urodinâmica foram de 60% para 25% depois da cirurgia. Então, uma primeira evidência de que a desobstrução potencialmente resolve a hiperatividade. Isso colaborado nesse outro estudo aqui, onde o grau de obstrução no diagrama de Schaffer ele se correlaciona positivamente com a porcentagem de hiperatividade detrusora. Então, por essas duas informações, esses dois estudos antigos, a gente tem uma evidência de que a hiperatividade pode estar relacionada com o grau de obstrução, ou além disso, ser causada pela obstrução.
Então, existe uma mensagem meio que subliminar na mente dos urologistas de que a gente tem que tratar a obstrução primeiro, e não a hiperatividade. A obstrução é o foco de tratamento da maioria dos urologistas. Se eu colocasse um caso clínico aqui com coexistência de sintomas de armazenamento e de esvaziamento e pedisse qual seria o primeiro tratamento, provavelmente a maioria apontaria um tratamento que focasse na obstrução, como o uso de alfa-bloqueador sozinho, por exemplo. Muitos também têm muito medo de usar um antimuscarínico no paciente obstruído. O principal medo é o risco de retenção urinária. Então, eu vou percorrer aqui uma breve revisão da literatura, mostrando a segurança e a eficácia da associação de alfa-bloqueador com antimuscarínico, no caso, tansulosina com solifenacina de liberação lenta. Eu vou percorrer uma revisão sobre esse uso em relação a esses dois parâmetros, segurança e eficácia. Esse primeiro estudo é de 2012 e ele avalia segurança. Os pacientes foram randomizados em 3 grupos que recebem a associação ou que recebem o placebo. E o desfecho primário aqui não foi o resultado, o desfecho primário foram parâmetros da função vesical. E a conclusão desse estudo foi que tanto a redução da pressão detrusora no fluxo máximo quanto o aumento no fluxo máximo foram não inferiores ao que aconteceu no placebo. Então, novamente, é um estudo de não inferioridade. Mas o mais importante desse estudo é que apenas um paciente reportou, houve retenção urinária e não houve impacto em outros parâmetros da função vesical, como o índice de contração detrusora. Então, a conclusão desse estudo é que a associação solifenacina-tansulosina ela é não inferior ao placebo nas variáveis urodinâmicas no que se refere à função detrusora e não tem risco de retenção urinária. Então, esse estudo de 2012, ele já, vamos dizer assim, desmistifica um pouco a questão do uso do antimuscarínico em paciente obstruído. Lembrando que na seleção todos os pacientes tinham obstrução. Eles não necessariamente tinham sintomas de armazenamento, mas eles tinham obstrução e a droga não piorou a função vesical significativamente. O próximo passo, então, seria mostrar que essa associação ela é mais efetiva do que o uso da tansulosina isolada. E aqui é uma sequência de 3 trabalhos, que é o trabalho Saturn, Neptune 1 e Neptune 2. No trabalho Saturn de 2013, 937 pacientes foram randomizados, e a randomização ela é uma randomização com várias dosagens, mas é basicamente placebo, tansulosina sozinha ou associações, em várias dosagens. E, surpreendentemente, o resultado no IPSS no grupo global não foi bom. A média de mudança no IPSS não foi significativa entre quem usou a tansulosina isolada e quem usou as associações. Mas quando foi feita uma análise pós-hoc, uma análise ajustada por subgrupo, aí sim identificou-se o benefício. E o subgrupo foi paciente com IPSS maior ou igual a 13, com Qmax de 4 a 15, maior ou igual a 2 episódios de urgência por dia, com 8 ou mais micções por dia. Aí, nesse grupo, sim, a gente vê uma evidência positiva em ganho de IPSS e em ganho de percepção vesical, que aqui é um score relacionado ao número de episódios de urgência. Então, esse grupo realmente é o grupo que deve ser estudado em relação ao uso dessa associação. Paciente com sintomas graves ou moderados. E isso, então, foi a motivação do estudo Neptune, que pegou só pacientes com esse critério de inclusão, foram 1.334 pacientes, e randomizou novamente em relação a placebo, tansulosina sozinha ou associações. Enquanto o estudo Saturn foi um estudo de fase 2, né, esse estudo de Neptune é um estudo fase 3. E aí a gente observa claramente nos resultados um ganho em relação ao score de PSS no que se refere ao uso da associação versus o uso da tansulosina isolada.
é sempre tansulosina de liberação prolongada, né, tanto na associação quanto no uso isolado. Então, isso aqui mostra que nós tivemos o maior ganho de IPSS, então teve uma redução de 7 versus 6,2 na tansulosina, e nós tivemos um ganho na redução dos episódios de urgência em 24 horas. Nós reduzimos 8,1 na associação em relação a 6,7 na tansulosina isolada. No subscore de armazenamento, então também um ganho, aqui já era esperado um ganho positivo, que foi comprovado, de 3,5 versus 2,9. O número de micções em 24 horas foi reduzido em 2,3 na associação e em 1,7 na tansulosina. E o volume por micção, né, que espera-se que a bexiga encha mais, foi um ganho de até 38 ml versus 15,5 ml no grupo da tansulosina. Então, esses cinco gráficos mostram que os pacientes que são portadores de LUTS grave ou moderado e que têm sintomas de armazenamento concomitante com sintomas de esvaziamento, eles têm mais benefício quando eles são tratados com a associação do que quando eles são tratados apenas com a tansulosina. E, por fim, o estudo Netune 2 é a abertura do trial Netune, mantendo os pacientes que estavam usando a associação por até 52 semanas para comprovar a eficácia e segurança no longo prazo. E aí, novamente, a gente consegue ver o ganho de redução no IPSS, tanto total quanto no subscore, que ele se mantém ao longo do segmento. A redução dos episódios de urgência também é mantida ao longo do segmento. Tudo isso aumentando discretamente o resíduo. Então, a gente teve um ganho de resíduo de 26 ml para 32. Esse ganho ele é estatístico, ele tem significado. Mas 6,4% apenas dos pacientes tiveram resíduo pós-miccional acima de 150. E a taxa de retenção urinária aguda dentro do estudo foi de 0,7%, menos de 1% de retenção urinária aguda, sendo que a maioria dos episódios ocorreram dentro das primeiras 16 semanas do estudo. E o Qmax, houve um ganho significativo de 8,9 para 13,5 no final do estudo, depois de 52 semanas. Então, baseado nesses 3 estudos, né, no estudo Saturno, no estudo Netuno e 2, eu chego à conclusão de que, quando devemos indicar LUTS, associação no tratamento de LUTS, sempre que houver a coexistência de sintomas de armazenamento e esvaziamento no paciente que é moderado ou grave. E essa que seria a mensagem. No paciente leve, não. No paciente moderado ou intenso, ele tem benefício comprovado do uso da associação. E, além disso, ele é eficaz no longo prazo e o risco de retenção urinária nessa associação é extremamente baixo, o que contraria esse dogma urológico de não prescrever antimuscarínico no paciente obstruído. Obrigado a todos. Alô? Rodrigo? Sim, doutor. Eu acho que o doutor Carlos ele perdeu a conexão, viu? Ele sumiu aqui da minha tela. Enquanto aguarda, o Juliano. Pois não. Juliano e Zé Carlos. Zé Carlos, Marcelo Campinas, tudo bem? Marcelo. Tudo em paz? Tudo. Vocês hoje indicariam cirurgia em paciente com sintomas do trato urinário inferior unicamente pelos sintomas
paciente não é diabético, não tem nenhuma neuropatia, paciente consultório que chega hoje. Você indicaria um tratamento cirúrgico baseado nos sintomas? Posso responder primeiro? Claro. Pode. Eu indicaria. Eu acho que no paciente sem comorbidades relevantes, com sintomas predominantemente de esvaziamento, eu acho que é dispensável fazer a urodinâmica. Acho que isso é um ponto resolvido na literatura. Acho que o que a urodinâmica tem a acrescentar em relação a aconselhamento do prognóstico, isso é muito bom. E nos casos de dúvida, né, onde a gente tem coexistência de sintomas de armazenamento ou fatores que indicam potencial piora da função vesical, como diabetes, alguma doença neurológica ou extremo de idade, esses casos realmente eu não considero fazer sem urodinâmica. Mas nesse paciente que você citou, predomínio de sintomas de esvaziamento, sem comorbidades, não vejo por que indicar a cirurgia sem urodinâmica. Zé Carlos. Olha, Marcelo, assim, concordo em parte com o que o Juliano falou. Eu acho que os sintomas, eles podem direcionar bastante em relação ao tratamento. Se for puramente só sintomas, eu acho temeroso. Associar as avaliações talvez menos invasivas, só, assim, sintomas associado com fluxometria, medida de volume residual, eu acho que pelo menos esses parâmetros são necessários. Puramente sintomas eu tenho receio. Eu acho que todo mundo já viu e acaba vendo pacientes que chegam, que reportam uma diminuição importante do jato urinário, falam de qualidade mal, que sentem que não esvazia a bexiga, tem que ir com intervalos pequenos entre uma missão e outra para urinar, mas no final das contas, você avalia esse paciente, muitas vezes tem um fluxo urinário que não é tão ruim, muitas vezes ele não tem um impacto tão grande, às vezes ele notou uma piora, mas pode estar associado com outros quadros, outros sintomas. Dá para indicar só com sintomas, mais fluxometria e volume residual. Sem essa avaliação complementar, eu acho temeroso. Agora, a urodinâmica, como falei, depende muito. Eu tenho uma tendência cada vez maior de fazer a urodinâmica e talvez aí o ponto seja exatamente tentar oferecer o máximo de informação para o paciente. Não sei, uma situação muito clara, muito escarrada, de que o paciente tem uma obstrução, o fluxo é muito diminuído, uma próstata bem aumentada, não tem nenhuma outra comorbidade, dá até para seguir sem, mas de um modo geral eu tenho cada vez sido um pouco mais tendencioso a fazer urodinâmica. Existe vamos dizer, uma tendência a maiores animosidades no relacionamento médico-paciente. Hoje, quanto maior a possibilidade de nos informar de forma precisa, melhor. Eu agradeço as duas explanações extremamente boas, tanto do Zé Carlos quanto do Juliano. E o Zé Carlos, acho que é mais da nossa época, se lembra, em 97, 98, eu fiquei feliz de ver a sua exclamação. Eu, junto com o professor Neto, acho que o Carlos participou de alguns trabalhos, a gente publicou no Journal of Urology, não com a complexidade do que se mostrou, mas a gente valorizou muito a avaliação dos sintomas nesses pacientes com sintomas do trato urinário inferior, e eu vejo aqui, 30 anos depois, quase se mantém a mesma coisa. O sintoma voltou a ser extremamente valorizado. Aprendi bastante com a sua palestra. Obrigado. Posso fazer uma pergunta para os dois? Pode fazer a pergunta. É o seguinte, na prática a gente vê assim, os pacientes reclamam, né? Olha, quando eu abro a torneira, dá aquela vontade de urinar. Isso é devido à hiperatividade do detrusor? Como é que se explica isso aí para os dois? Normalmente, deixa eu começar até, mas assim, isso é um condicionamento, né, que existe, isso daí vem do aprendizado de quando urinar, né, e todo mundo, e é no mundo todo, é impressionante, mas como que a mãe ensina o momento da criança urinar antes de sair de casa, enfim, tudo é ligando a torneira, né? Então, assim, existe um condicionamento, na verdade é muito mais um condicionamento, não necessariamente uma hiperatividade. Agora, algumas pessoas, elas, na presença desses estímulos, até desencadeiam aí alguma contração, alguma atividade alterada.
embora não seja obrigatório a ocorrência da hiperatividade no sentido urodinâmico mesmo dela, mas talvez o condicionamento. Ok, obrigado. Bem, o professor Carlos, acho que está com realmente dificuldades. Voltou, Carlos? Voltei, mas pode seguir, eu acho que é melhor se acabar que vai cair de novo daqui a pouco. Não, eu gostaria aqui de agradecer de novo ao Truzzi, ao Juliano, pelas revisões que fizeram. Foi bem interessante esse começo de manhã. Agora nós seguimos, então, para as nossas outras atividades. Gostaria de agradecer novamente aí às telas pelo apoio de sempre e convidar vocês para a próxima reunião, na quarta-feira que vem, às 7h30 da manhã. Muito obrigado a presença de todos. Até logo, bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado.